Um vento novo sopra do Vaticano. O Papa Leão XIV, o primeiro americano, está prestes a abalar o coração de 1,4 bilhão de católicos com uma surpresa histórica em 18 de maio. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz esteja convosco. O Senhor frequentemente age de maneiras que confundem as expectativas dos sábios e poderosos. Seu espírito flui onde deseja, tocando os corações dos humildes, elevando os humildes e humilhando os exaltados. A história da salvação é uma história de surpresas santas, interrupções divinas e revoluções misericordiosas. Quando o mundo espera continuidade, o Senhor proporciona transformação. Quando esperamos silêncio, Ele fala. Quando nos preparamos para o julgamento, Ele oferece misericórdia. Hoje, em nosso tempo, o Senhor está pronto, mais uma vez, para surpreender seu povo. Basta que estejamos prontos para ver com os olhos da fé e ouvir com os ouvidos sintonizados com o céu. Antes de começar, deixe um nos comentários. Se você ama surpresas do Papa Leão XIV, curta se está curioso e inscreva-se para não perder o final chocante. Não esqueçamos as palavras do profeta Isaías. Em Isaías 43, versículo 19, está escrito: Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Esta mensagem ressoa através de todas as eras, chamando-nos a não nos cansarmos, a não nos contentarmos com o que é, mas a abrir nossos corações para o que Deus está fazendo a seguir. Mesmo agora, na igreja, em seus pastores, seu povo, sua missão, o Senhor está preparando algo novo. Ele está se movendo em nossa direção com uma surpresa que não é sensacional, mas sagrada. Não é um espetáculo, mas uma convocação. Se a igreja deve ser surpreendida, deve ser por um retorno. Um retorno ao Evangelho em sua clareza radical, em seu poder transformador do mundo, em sua beleza inconveniente. A surpresa não será a novidade por si só, mas o choque da verdade redescoberta, um fogo novo aceso das brasas de uma santidade esquecida. A primeira surpresa, então, deve ser a redescoberta de que Cristo sozinho é suficiente. Ele é o centro. A igreja não gira em torno de personalidades, posições ou procedimentos. Ela gira em torno do Senhor, crucificado e ressuscitado. Como São Paulo escreveu em 1 Coríntios 2, versículo 2: Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O mundo tentou abafar essa mensagem com barulho e confusão. Mas o pastor que se apega à cruz falará a um mundo faminto por significado. Devemos surpreender a igreja não com inovações, mas com fidelidade. Uma fidelidade ousada, viva e inconveniente. Não é uma chamada para preservar um museu, mas para guardar um fogo. É o fogo dos apóstolos, a coragem dos mártires, a sabedoria dos santos e as lágrimas das mães santas. Comente fé para apoiar o Papa Leão XIV. Dê um like se quer saber mais e fique até o final para uma revelação incrível. A surpresa deve ser que, em tempos de crise e cinismo, uma voz ousa chamar a igreja de volta aos seus joelhos, de volta aos pobres, de volta aos quebrantados, de volta a Jesus. A segunda surpresa virá da unidade. Uma unidade não construída por consenso político ou compromisso, mas pelo Espírito de Deus, que une o que o mundo divide. Cristo orou para que todos fossem um, como está escrito em João 17, versículo 21, para que todos sejam um. Assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E se o mundo visse uma igreja que não mais discute entre si, que não mais se concentra em linhas facciosas, mas em vez disso, uma igreja unida pela oração, missão e amor, isso seria um choque santo
Isso faria as cabeças se voltarem. E, no entanto, devemos começar com humildade. A unidade não pode ser fabricada por declarações ou programas. Ela começa quando lavamos os pés uns dos outros, como Cristo fez por seus discípulos. Em João 13, versículos 12 a 15, lemos: Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ela começa quando os líderes da igreja abraçam, não o prestígio, mas a pobreza de espírito. Começa quando o perdão se torna mais comum que a rivalidade. E quando a misericórdia não é mais vista como fraqueza, mas como a força mais poderosa da terra. Que este seja o nosso desafio. Desarmar uns aos outros com bondade, abraçar aqueles que antes mantínhamos à distância, redescobrir uns aos outros, não como oponentes, mas como irmãos e irmãs. A igreja será surpreendida não pelo que a divide, mas pelo que a une: um Senhor, uma fé, um batismo. Em Efésios 4, versículo 5, está escrito: Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Este é o momento de redescobrir nossa identidade comum, não para apagar nossas diferenças, mas para permitir que o amor seja maior que qualquer divisão. Uma terceira surpresa nos aguarda: a coragem de ir às margens. Repetidamente, o Evangelho nos lembra que Deus prefere as periferias. O bom pastor deixa as 99 ovelhas para buscar a que está perdida. Em Lucas 15, versículo 4, lemos: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? O pai corre para abraçar o filho pródigo, não após um longo discurso, mas antes que uma palavra seja dita. Em Lucas 15, versículo 20, está escrito: E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O reino de Deus é como uma semente de mostarda, pequena e aparentemente insignificante, mas destinada a crescer. Em Mateus 13, versículos 31 e 32, lemos: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas, depois de crescida, é a maior das hortaliças e faz-se árvore, de sorte que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. A igreja deve seguir o mesmo padrão. Não basta esperar que as pessoas venham até nós. Devemos ir até elas. Aos sem-teto sob as pontes, à criança no ventre, aos idosos esquecidos em asilos, ao prisioneiro, ao refugiado, ao viciado, ao traficado, ao deprimido. Lá encontraremos Cristo, lá a igreja encontrará sua alma novamente. O mundo espera que a igreja fale apenas com os poderosos. Preparado para a surpresa do Papa Leão XIV? Deixe um 18 nos comentários, inscreva-se agora e não pule o final. Tem algo especial te esperando. Mas e se ela surpreender a todos falando primeiro com os pobres? E se seu maior púlpito forem as esquinas, as cozinhas comunitárias e as tendas de refugiados? Os primeiros cristãos eram conhecidos não por sua influência, mas por seu amor. Que seja assim novamente. Nesta jornada às margens, também encontraremos os jovens. Muitos estão distantes da igreja, não porque a odeiam, mas porque se sentem não vistos, não ouvidos e não amados. Para surpreendê-los, devemos ouvir profundamente, verdadeiramente, humildemente, não para bajulá-los, mas para caminhar com eles rumo à santidade. Eles precisam da verdade.
não de tendências. Eles têm fome do pão da vida, não de slogans vazios. Para conquistar seus corações, devemos oferecer-lhes Cristo com ousadia, beleza e sem desculpas. A quarta surpresa é talvez a mais radical. Uma igreja que confessa seus pecados, não apenas os pecados dos indivíduos, mas as falhas da própria instituição, onde ela falhou em proteger os inocentes, onde colocou o poder acima do serviço, onde se tornou fria ou indiferente. Essa confissão não é fraqueza, é força. Pois como o apóstolo João nos lembra em 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A cura não pode começar até que as feridas sejam expostas. A renovação não pode começar até que o orgulho seja quebrado. Imagine uma igreja que não tem medo de dizer: estávamos errados. Isso seria um choque. Isso seria um espelho do filho pródigo voltando ao Pai. Isso seria semelhante a Cristo, e nessa humildade, o mundo reconheceria algo divino. Porque apenas o Espírito pode fazer os poderosos caírem de joelhos, para que se levantem novamente em glória. Sejamos também surpreendidos pela alegria. Tantos corações estão sobrecarregados pela tristeza. A tristeza de um mundo viciado em prazer, mas privado de significado. A igreja não pode se tornar mais uma voz de desgraça. Sim, devemos falar verdades duras. Sim, devemos advertir, exortar e corrigir. Mas tudo isso deve estar banhado em alegria. A alegria de conhecer a Cristo, a alegria da ressurreição, a alegria que ninguém pode nos tirar. Em João 16, versículo 22, lemos: Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Os santos não eram sombrios, eles eram luminosos. Mesmo na perseguição, cantavam. Mesmo na prisão, oravam. Mesmo no cadafalso, sorriam. Se a igreja deseja surpreender o mundo novamente, deve fazê-lo com uma alegria inabalável, uma paz que desafia a lógica, uma felicidade enraizada não nas circunstâncias, mas na graça. Como disse o profeta Neemias em Neemias 8, versículo 10, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Que essa alegria transborde em nossas liturgias, nossas famílias, nossas obras de misericórdia e nossas vidas diárias. Que o mundo diga de nós: essas pessoas sofreram, mas não perderam a esperança. Foram desprezadas, mas ainda se alegram. Finalmente, a maior surpresa que a igreja pode oferecer ao mundo é a santidade. Uma santidade verdadeira, radical e intransigente. Não do tipo que se exibe ou busca aplausos, mas do tipo que é escondido, ardente e real. Santidade nas famílias. Se o Papa Leão XIV te inspira, comente Amém, curta este vídeo e inscreva-se para descobrir a surpresa de 18 de maio no final. Santidade nas paróquias. Santidade nos corações daqueles que oram quando ninguém vê. Santidade que abraça a cruz e segue a Cristo onde quer que ele leve. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Diz Levítico 19, versículo 2. Este mandamento não é um fardo, mas uma libertação. Ele nos liberta da mediocridade, da mornidão, de uma fé que é segura, mas estéril. A igreja não precisa de mais gerenciamento. Ela precisa de mais santos. Santos de batina e santos de jeans. Santos em conventos e santos em escritórios. Santos que oram e santos que servem. Santos que amam a Eucaristia e vivem as bem-aventuranças. Esta é a surpresa definitiva. Não que a igreja tenha estratégias, mas que tenha santos. Isso é o que o mundo não pode replicar. Isso é o que o inimigo teme e o que Cristo deseja. Em João 15, versículo 16, Jesus diz: Não fostes vós que me escolhestes a mim? Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto,
e o vosso fruto permaneça. Queridos irmãos e irmãs, o mundo não precisa de uma igreja que seja apenas funcional. Ele precisa de uma igreja que seja fiel. Uma igreja que surpreenda não pelo poder, mas pela pobreza. Não pela dominação, mas pelo serviço. Não pela inteligência, mas pela sabedoria do alto. O maior choque que podemos oferecer ao mundo moderno é uma igreja que realmente acredita no que prega, perdoa como foi perdoada e ama sem contar o custo. Preparemo-nos, então, para sermos surpreendidos. Não nos apeguemos às nossas expectativas, medos ou preferências. Em vez disso, sejamos abertos ao Espírito, à palavra, aos pobres e uns aos outros. Pois nessa abertura, encontraremos Cristo, e ao encontrá-lo, encontraremos tudo. Que o Senhor nos surpreenda com graça, nos purifique com fogo e nos envie em alegria. A igreja não está morta. A igreja não está acabada. A igreja está ressurgindo. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Como está escrito em Efésios 5, versículo 14. A igreja foi confiada com o maior tesouro já dado à humanidade, o Evangelho de Jesus Cristo. No entanto, com o passar do tempo e as complexidades da história humana, há o perigo de que a igreja se afaste da simplicidade radical de sua mensagem original. Diante de numerosos desafios, distrações e tentações, a igreja deve agora redescobrir que Jesus Cristo sozinho é o centro de tudo. Essa redescoberta não é apenas um exercício intelectual, tampouco é um retorno superficial a práticas ritualísticas. É um chamado para voltar ao próprio coração da fé, onde a vida, morte e ressurreição de Cristo são a força orientadora para cada ação, cada decisão e cada relacionamento dentro da igreja. Para surpreender o mundo, a igreja deve lembrar que não se trata de seu próprio prestígio ou poder, mas de refletir fielmente o amor e os ensinamentos de Cristo, que se humilhou para servir, sofrer e morrer pela salvação do mundo. O coração do Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo, e tudo o que a igreja faz deve ser medido por seu alinhamento com ele. É fácil para a igreja, em sua estrutura e instituições, tornar-se consumida por sua própria importância. A igreja é um corpo vivo, mas esse corpo deve depender totalmente da cabeça, que é Cristo. Há a tentação de elevar realizações humanas e estruturas eclesiásticas como medida de sucesso ou autenticidade. Mas isso arrisca ofuscar a missão fundamental de proclamar a salvação que vem apenas por meio de Jesus Cristo. A igreja não é destinada a ser um repositório de sabedoria humana ou uma plataforma para conquistas mundanas. Seu propósito é ser a presença viva de Cristo no mundo, um instrumento de seu amor, misericórdia e verdade. Cada programa, cada iniciativa pastoral, cada ação tomada deve refletir a presença de Cristo na vida de seu povo, oferecendo esperança, cura e transformação. Quando a igreja coloca Cristo no centro, ela deixa de ser uma instituição construída sobre esforços humanos e se torna um instrumento da graça de Deus, atraindo todas as pessoas ao Salvador. Abraçar a humildade é essencial para esse retorno a Cristo. A vida de Cristo, como revelada nos Evangelhos, foi marcada por uma profunda humildade. Ele, o Filho de Deus, assumiu a carne humana e escolheu viver entre os pobres e marginalizados, lavando os pés de seus discípulos e, por fim, entregando sua vida pela salvação da humanidade. A humildade, portanto, não é apenas uma virtude, é a própria essência da vida cristã. A igreja deve incorporar essa humildade, que não é autodepreciação ou fraqueza, mas o reconhecimento da dependência de Deus e a escolha de servir aos outros. Uma igreja que abraça a humildade é aquela que está disposta a ouvir, aprender, ser vulnerável e reconhecer suas próprias falhas.
A humildade na igreja significa não buscar dominar ou controlar, mas servir, caminhar com o povo, entender suas lutas e oferecer compaixão. Quando a igreja abraça a humildade, ela surpreende o mundo ao oferecer uma abordagem radicalmente diferente para a liderança, que não se apega ao poder, mas o entrega livremente pelo bem dos outros. A verdadeira liderança na igreja deve estar sempre enraizada na santidade. A santidade não é reservada para alguns indivíduos excepcionais, mas é o chamado de todo cristão. O próprio Cristo é o modelo de santidade, e ele chama todos os seus seguidores a serem perfeitos como o Pai é perfeito. A igreja não é destinada a ser um lugar onde apenas alguns são considerados santos, mas um lugar onde a santidade é o modo de vida para todos os seus membros. Comente Leão 14 se está animado, dê um like para apoiar e assista até o fim para uma surpresa que vai abalar sua fé. A santidade não é sobre aparências externas ou uma fachada de piedade. É sobre uma relação profunda e transformadora com Deus que transborda em todos os aspectos da vida. É sobre uma vida de oração, de caridade, de serviço, de sacrifício e de amor. A santidade leva a igreja a surpreender o mundo porque reflete o amor radical de Deus. Um amor que é doação, incondicional e ilimitado. Uma igreja que lidera com santidade será uma luz para o mundo, atraindo os outros não pelo poder ou prestígio, mas pela beleza de uma vida vivida em Cristo. Em um mundo moderno, a divisão parece ser uma constante. Em todos os lugares que olhamos, vemos linhas traçadas entre pessoas, entre ideologias, entre nações e entre culturas. A igreja também experimentou, muitas vezes, divisões internas, sejam teológicas, doutrinárias ou pastorais. No entanto, se a igreja deseja surpreender o mundo, ela deve ser unificada. Mas essa unidade não virá por meio de compromissos, consenso político ou supressão de diferenças. A verdadeira unidade na igreja vem pelo Espírito Santo, que une os crentes no único corpo de Cristo. A unidade em Cristo não é sobre uniformidade ou conformidade com padrões humanos, é sobre um compromisso compartilhado com a verdade do Evangelho em um amor profundo e permanente uns pelos outros. A igreja deve se esforçar para viver essa unidade, reconhecendo que, apesar das diferenças, todos são unidos em Cristo, que nos chamou pelo nome. Essa unidade não é algo que pode ser fabricado apenas pelo esforço humano. Ela requer a graça de Deus e a humildade para reconhecer que cada membro da igreja é valioso e cada voz deve ser ouvida. A surpresa está na disposição da igreja de derrubar barreiras. Não apenas as barreiras externas que separam as pessoas, mas também as barreiras internas de julgamento, medo e orgulho. Se a igreja deseja surpreender o mundo, ela deve ser um lugar onde pessoas de todas as esferas da vida possam se unir, unidas não por suas próprias conquistas ou virtudes, mas por sua necessidade comum de Cristo. É fácil unir pessoas em torno de uma causa ou de um inimigo comum, mas a verdadeira unidade cristã é construída sobre um amor comum por Jesus Cristo e um compromisso compartilhado de viver seus ensinamentos. O mundo ficará surpreso quando a igreja superar divisões mesquinhas, nacionalidades e ideologias para mostrar uma frente unida no amor de Cristo. Essa unidade também será evidente no alcance da igreja aos marginalizados. A mensagem de Cristo é de inclusão, de abraçar aqueles que a sociedade frequentemente rejeita. A igreja primitiva era conhecida por sua inclusão radical, acolhendo os pobres, os doentes, os pecadores, os marginalizados e os estrangeiros. A surpresa para o mundo está no compromisso da igreja de ir às margens, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente e emocionalmente. A igreja não deve se contentar
com uma existência confortável dentro de suas paredes. Ela deve se aventurar até aqueles que estão sofrendo, aqueles que foram esquecidos, aqueles que estão perdidos. O mundo ficará admirado quando vir uma igreja que não apenas fala de amor e compaixão, mas demonstra isso ativamente por meio de seu serviço aos pobres, oprimidos e marginalizados. A igreja é chamada a ser uma testemunha do reino de Deus, um reino onde não há espaço para discriminação, ódio ou divisão. Além disso, essa unidade deve estar enraizada na oração. A oração de Cristo ao Pai, para que todos sejam um, como registrado em João 17, versículo 21, é uma oração que nós, como igreja, devemos levar a sério. Nossa unidade não virá do esforço humano sozinho, mas da graça que flui através da oração. A igreja deve se tornar uma casa de oração, onde todos são unidos em adoração e em ação de graças a Deus. Essa unidade em oração servirá como um testemunho ao mundo do poder transformador do amor de Deus. Não basta simplesmente se reunir em nome de Cristo. A igreja deve se reunir em oração, buscando sua orientação, sua sabedoria e sua força. Quando a igreja está unida em oração, ela surpreende o mundo ao ser uma comunidade que não é dividida por preocupações mundanas, mas unida no amor de Deus. É nessa unidade em oração que a igreja se torna o verdadeiro reflexo do corpo de Cristo, que não é dividido, mas inteiro. O verdadeiro testemunho da igreja ao mundo virá de sua coragem para ir às margens, abraçar os pobres e marginalizados e oferecer o amor de Cristo àqueles que mais precisam. Mas essa coragem também deve estar fundamentada na santidade. Uma santidade que não é apenas uma chamada à piedade pessoal, mas uma chamada a viver o Evangelho em todos os cantos da sociedade. A santidade não está confinada ao santuário. Ela deve permear todos os aspectos da vida. Essa santidade radical é o que surpreenderá o mundo. É a santidade que fala a verdade ao poder, que se posiciona contra a injustiça e que oferece misericórdia e reconciliação onde há ódio e divisão. O mundo não precisa de uma igreja que busca poder ou prestígio, mas de uma que busca servir, curar e amar. A santidade na igreja será um sinal ao mundo do poder transformador da graça de Deus. Uma graça que cura, reconcilia e renova. A surpresa para o mundo será que a igreja, em sua fraqueza, demonstrará a força do amor de Deus. A igreja, em toda a sua riqueza e diversidade, deve ser um farol de unidade, não de divisão. Em um tempo em que o mundo está fraturado por divisões ideológicas, políticas e sociais, a igreja tem uma oportunidade profunda de surpreender o mundo ao apresentar um modelo radicalmente diferente. As estruturas de poder do mundo frequentemente prosperam na divisão, criando mentalidades de nós contra eles, fomentando inimizade e medo. Mas a igreja, seguindo os ensinamentos de Cristo, deve modelar algo completamente diferente. O maior mandamento dado por Jesus foi amar a Deus com todo o nosso coração, alma, mente e força, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Em Marcos 12, versículos 30 e 31, lemos: Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Este mandamento transcende todas as fronteiras, todas as diferenças, todos os preconceitos. É uma chamada inclusiva destinada a unir, não a dividir. A igreja pode e deve ser uma fonte de unidade, mas essa unidade não pode ser alcançada por meio da conformidade ou da supressão de diferenças. Pelo contrário, é uma unidade construída sobre o fundamento do amor. Um amor que vê além das diferenças de raça, etnia,
filiação política ou status socioeconômico. Cristo veio para derrubar muros, quebrar barreiras e construir pontes entre a humanidade e Deus e entre os próprios seres humanos. Em Gálatas 3, versículo 28, está escrito: Nisto não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A Igreja, como o corpo de Cristo, é destinada a incorporar essa inclusão radical. Uma das maneiras mais significativas pelas quais a Igreja pode surpreender o mundo é construindo pontes entre todos os cristãos. Isso vai além das linhas denominacionais ou diferenças doutrinárias. Trata-se de reconhecer a fé compartilhada em Cristo que une todos aqueles que o chamam de Senhor. Trata-se de reconhecer que, embora possa haver diferenças na prática ou na teologia, a chamada para amar e servir a Cristo é aquela que une todos os cristãos. Ao promover diálogo, colaboração e respeito mútuo, a Igreja pode mostrar ao mundo que a unidade não significa uniformidade. Significa entendimento, respeito e cooperação apesar das diferenças. O mundo precisa ver a Igreja se unindo em amor e humildade, buscando não dominação ou reconhecimento, mas unidade em Cristo. Quando os cristãos trabalham juntos, o poder do Evangelho é ampliado. O testemunho da Igreja ao mundo é mais forte, não mais fraco, quando está unida, pois o mundo anseia por uma unidade autêntica que transcenda as divisões humanas. Mas a unidade na Igreja não para apenas com os cristãos. A Igreja também deve alcançar os pobres, os jovens e os esquecidos, aqueles que foram negligenciados ou excluídos pela sociedade. O próprio Jesus modelou esse amor radical, abraçando aqueles nas margens, os pobres, os doentes, os cobradores de impostos, os pecadores. Ele não veio para os justos, mas para os quebrantados, os feridos e os perdidos. Em Lucas 5, versículo 32, lemos: Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Da mesma forma, a Igreja não deve permanecer entrincheirada dentro de suas próprias paredes, focando apenas em seus próprios membros. Ela deve ir àqueles que estão sofrendo, àqueles que foram deixados de lado pelo mundo. Os pobres, os órfãos, os idosos, os refugiados. Todos esses são preciosos aos olhos de Deus. E a Igreja é chamada a cuidar deles, não por obrigação, mas por amor. A surpresa para o mundo será quando a Igreja for conhecida não por sua riqueza ou poder, mas por seu compromisso radical com os pobres e marginalizados. O alcance da Igreja aos pobres não é apenas sobre assistência material, é sobre oferecer dignidade, respeito e a esperança que vem de Cristo. Os pobres não são apenas recipientes de caridade. Eles são membros do corpo de Cristo e têm uma voz, uma história e um lugar na comunidade de crentes. A Igreja deve ser uma voz para os sem voz, estando em solidariedade com aqueles que são mais vulneráveis. Essa solidariedade requer não apenas atos de caridade, mas uma empatia genuína e uma compreensão profunda das lutas enfrentadas pelos pobres e marginalizados. É fácil para aqueles em posições de poder ou privilégio ignorarem as necessidades daqueles que são diferentes ou menos afortunados. Mas a Igreja é chamada a transcender isso, abraçando os pobres. A Igreja surpreende o mundo ao oferecer um vislumbre do reino de Deus, onde os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Em Mateus 20, versículo 16, está escrito: Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros últimos. Os jovens também são uma parte essencial do alcance da Igreja. No mundo de hoje, os jovens muitas vezes estão desiludidos, desconectados ou desengajados das instituições tradicionais. Eles estão buscando significado, propósito, algo real em um mundo que oferece tantas distrações. A Igreja
pode surpreender o mundo ao abrir espaço para as vozes dos jovens, ouvindo suas preocupações e capacitando-os a viver o Evangelho de suas próprias maneiras únicas. Os jovens têm muito a oferecer à Igreja, não apenas em termos de energia e entusiasmo, mas também em seu desejo profundo por autenticidade e verdade. Se a Igreja deseja alcançar a próxima geração, deve encontrá-los onde estão, em suas lutas, dúvidas e esperanças. Deve oferecer-lhes Cristo, não como um conjunto de regras ou doutrinas a serem seguidas, mas como um Salvador vivo, que oferece propósito, identidade e esperança. Ao alcançar os jovens com amor e compreensão, a Igreja surpreenderá o mundo ao mostrar que a fé não é uma relíquia do passado, mas uma força viva para o presente e o futuro. Finalmente, a Igreja é chamada a caminhar ousadamente para as periferias, a ir aos lugares onde outros temem pisar, a servir aqueles que muitas vezes são ignorados e a amar aqueles que não são amados. Jesus não evitou as periferias. Ele caminhou por elas, curando os doentes, perdoando os pecadores e oferecendo esperança aos desesperados. A Igreja deve seguir esse exemplo. Não basta simplesmente esperar que as pessoas venham à Igreja. A Igreja deve ir até elas. Isso significa ir a lugares onde outros não veem esperança, onde outros veem apenas escuridão. Significa oferecer a luz de Cristo onde há apenas desespero. O alcance da Igreja deve ser compassivo e corajoso, estendendo amor aos corações partidos, aos presos, aos sem-teto e aos que sofrem. Ao caminhar ousadamente para as periferias com amor e serviço, a Igreja pode surpreender o mundo com um testemunho que não teme enfrentar os lugares difíceis da vida, oferecer cura onde há dor e levar o amor de Cristo àqueles que mais precisam. Esta é uma Igreja que não está limitada por seu próprio conforto ou conveniência, mas que está disposta a sacrificar para servir e amar. Não importa o custo. A Igreja, em sua missão de surpreender o mundo, não deve se contentar em existir apenas dentro de suas paredes ou no conforto de suas tradições. Ela deve sair, encontrando as pessoas onde elas estão, abraçando os pobres e marginalizados e vivendo o amor de Cristo em todos os cantos da sociedade. Por meio de sua unidade, humildade e alcance, a Igreja demonstrará ao mundo uma visão radicalmente diferente do que significa viver em comunidade, servir e amar. Ao fazer isso, ela não apenas surpreenderá o mundo, mas atrairá outros para o amor de Cristo, mostrando que o Evangelho não é apenas uma mensagem para indivíduos, mas uma força transformadora para o mundo inteiro, em um mundo que muitas vezes é consumido por medo, incerteza e caos. A maior surpresa que a Igreja pode oferecer é uma santidade ousada e autêntica. Essa santidade não é uma exibição superficial de piedade externa, mas uma maneira transformadora e profunda de viver que reflete a própria natureza de Deus. É uma santidade que irradia de dentro, não nascida do esforço humano, mas do trabalho do Espírito Santo na vida de um crente. A santidade autêntica contrasta fortemente com o vazio do sucesso mundano. Enquanto o mundo busca poder, status e riqueza, a Igreja é chamada a buscar um tipo diferente de grandeza, uma que vem do serviço humilde, do amor puro e da fé inabalável na bondade de Deus. A santidade não é sobre construir a própria reputação, mas sobre refletir a glória de Deus em todas as coisas, desde os menores atos de bondade até os sacrifícios mais profundos da vida. O mundo não precisa de mais uma estratégia para o sucesso ou de outro líder buscando fama ou reconhecimento. O que o mundo precisa são santos, homens e mulheres, cujas vidas são marcadas por um compromisso profundo e inabalável de viver na presença de Deus, que caminham nos passos de Cristo e lideram outros pelo exemplo de suas vidas.
Os santos não buscam ser notados. Eles buscam apenas glorificar a Deus. São pessoas que vivem com integridade, que amam sem reservas e que permanecem firmes em sua fé, independentemente dos desafios que enfrentam. Em um mundo que valoriza eficiência, autopromoção e conquista, a santidade oferece um testemunho surpreendentemente diferente, um testemunho que é contracultural, que aponta para algo maior que a ambição e a realização humana. A santidade não busca o aplauso do mundo, mas a aprovação de Deus. Não está preocupada com números ou influência, mas com ser fiel ao chamado de Cristo. Quando a Igreja abraça a santidade autêntica, ela surpreende o mundo ao mostrar que a verdadeira grandeza é encontrada no serviço humilde, no amor radical e na devoção inabalável a Deus. Essa santidade, enraizada na vida de Cristo, torna-se um farol de esperança e luz na escuridão. Um sinal ao mundo de que há mais na vida do que a busca pelo sucesso terreno. No cerne da santidade está uma paz que o mundo não pode compreender. Em um mundo dilacerado por conflitos, ansiedade e divisão, o testemunho de paz da Igreja é um de seus dons mais poderosos. A paz de Cristo não é a ausência de conflito, mas uma tranquilidade profunda e permanente que ultrapassa o entendimento. É uma paz que permanece firme em meio à turbulência. Uma paz que vem de saber que somos amados por Deus e que nada neste mundo pode nos separar de seu amor. Essa paz não é algo que pode ser fabricado por esforço humano ou soluções políticas. É um presente que vem apenas de Deus e é encontrado nos corações daqueles que entregaram suas vidas a Ele. O mundo está desesperado por esse tipo de paz. Uma paz que não depende de circunstâncias ou sucesso material. A paz que o mundo oferece é passageira, ligada a condições externas e posses que são, em última análise, instáveis. A paz de Cristo é eterna e ela permanece mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Quando a Igreja incorpora essa paz, ela surpreende o mundo porque contrasta fortemente com o medo e a ansiedade que dominam grande parte da vida moderna. Em vez de ser consumida pela preocupação, a Igreja pode oferecer um testemunho de paz. Não uma calma superficial, mas uma paz profunda e inabalável que flui do conhecimento de que Deus está no controle. Essa paz é um testemunho ao mundo de que há uma maneira melhor de viver. Uma maneira que não é impulsionada pelo medo ou pela necessidade de controlar todos os aspectos da vida, mas que confia no plano perfeito de Deus e em sua provisão amorosa. É uma paz que desafia a lógica e o entendimento. Uma paz que atrai os outros ao amor e ao poder de Cristo. A Igreja, como uma comunidade de crentes que receberam essa paz, torna-se um testemunho vivo ao mundo de que a verdadeira paz não é encontrada nas coisas deste mundo, mas na presença de Deus. Ao lado dessa santidade, a Igreja oferece um testemunho alegre, uma alegria que não está enraizada nas circunstâncias, mas na esperança inabalável do Evangelho. Essa alegria não é uma emoção passageira ou uma felicidade superficial, mas um senso profundo e permanente de bem-estar que vem de saber que somos amados por Deus, perdoados por meio de Cristo e destinados à vida eterna com Ele. É uma alegria que não pode ser extinta por dificuldades, sofrimento ou perda, porque está fundamentada na verdade eterna das promessas de Deus. O mundo, em sua busca pela felicidade, muitas vezes procura alegria em coisas transitórias, riqueza, sucesso, prazer ou status. Mas essas coisas nunca podem proporcionar realização duradoura e muitas vezes deixam as pessoas sentindo-se vazias, desiludidas e buscando algo mais. A alegria que a Igreja oferece é algo radicalmente diferente. É uma alegria que vem de um coração tocado pelo amor de Deus. Uma alegria que flui de saber que nossas vidas
tem propósito e significado além dos prazeres fugazes deste mundo. Essa alegria é contagiante, pois atrai os outros à fonte de toda a alegria, o próprio Cristo. Quando a igreja vive com alegria, ela surpreende o mundo ao mostrar que a verdadeira felicidade não é encontrada no sucesso mundano ou na acumulação de coisas, mas em viver em relacionamento com Deus e servir aos outros com amor. A alegria da igreja é um testemunho ao mundo de que, mesmo em meio ao sofrimento e à luta, há uma alegria que transcende as circunstâncias. Uma alegria que está enraizada no amor imutável de Deus. O mundo precisa dessa alegria. E quando a igreja a abraça plenamente, ela se torna um testemunho poderoso da esperança e da paz que são encontradas somente em Cristo. A chamada da igreja à santidade e ao testemunho alegre não é opcional ou secundária. É o próprio coração do que significa ser o corpo de Cristo. A igreja é chamada a viver de maneira diferente do mundo, a oferecer um testemunho que não é baseado no medo, no compromisso ou no sucesso mundano, mas no poder ousado e transformador da graça de Deus. Em um mundo que está faminto por uma fé autêntica, por uma paz que ultrapassa o entendimento e por uma alegria que transcende as circunstâncias, a igreja tem a oportunidade única de surpreender o mundo com um testemunho que não é baseado em estratégia ou esforço humano, mas no amor radical e no poder transformador de Cristo. A santidade e a alegria são as marcas de uma vida que foi tocada pelo amor de Deus, e elas são o maior presente que a igreja pode oferecer a um mundo em necessidade. O sermão do Papa Leão XIV, intitulado "A Igreja Precisa de Católicos Corajosos", comece hoje. Ressoa profundamente em nossos corações, especialmente em um contexto cultural como o do Brasil, onde a fé católica está entrelaçada com a alegria, a comunidade e a resiliência do povo. Este chamado à coragem não é apenas uma exortação espiritual, mas um convite para vivermos nossa fé com autenticidade, enfrentando os desafios do dia a dia com determinação e esperança. O Papa nos lembra que ser católico não é apenas frequentar missas ou cumprir rituais, mas viver ativamente os valores cristãos, mesmo quando isso exige sacrifício ou nos coloca em situações desconfortáveis. No Brasil, onde a solidariedade e o senso de comunidade são tão valorizados, essa mensagem ganha um significado ainda mais especial, pois nos desafia a transformar nossa fé em ações concretas que impactem positivamente a vida daqueles ao nosso redor. Ao ouvir as palavras do Papa, senti uma mistura de inspiração e responsabilidade. A coragem que ele menciona não é apenas sobre grandes gestos heróicos, como os dos santos mártires, mas também sobre as pequenas escolhas diárias que fazemos. Por exemplo, em um país como o nosso, onde enfrentamos desigualdades sociais, corrupção e desafios econômicos, ser um católico corajoso pode significar defender a justiça, ajudar um vizinho em dificuldade ou perdoar alguém que nos magoou. Essas ações, embora pareçam simples, exigem um coração aberto e uma fé inabalável. O Papa nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e perguntar: estou vivendo minha fé com coragem ou apenas seguindo o fluxo da rotina? Essa reflexão me tocou profundamente, pois percebi que muitas vezes, por medo de julgamento ou fracasso, hesito em agir de acordo com meus valores cristãos. Uma das lições mais marcantes do sermão é a ideia de que a coragem começa com pequenos passos. No Brasil, onde a cultura valoriza a espontaneidade e a conexão humana, podemos aplicar isso sendo mais presentes em nossas comunidades. Por exemplo, participar ativamente de um grupo pastoral, organizar uma ação social na paróquia ou simplesmente ouvir alguém que precisa de apoio são formas de exercitar essa coragem. Lembrei-me de uma experiência pessoal
em que, durante uma campanha de arrecadação de alimentos na minha cidade, hesitei em liderar a iniciativa por medo de não conseguir mobilizar as pessoas. No entanto, ao dar o primeiro passo e confiar em Deus, vi como a comunidade se uniu e juntos arrecadamos muito mais do que o esperado. Esse momento me ensinou que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Outro ponto que me marcou foi o chamado do Papa para sermos testemunhas vivas do Evangelho. No Brasil, onde a fé é expressa em festas como o Círio de Nazaré ou nas romarias, somos lembrados de que nossa espiritualidade deve transborda em ações. Ser um católico corajoso significa, por exemplo, defender a dignidade humana em um país onde a violência e a pobreza ainda são realidades dolorosas. Isso pode se manifestar em gestos como apoiar projetos sociais, educar as próximas gerações sobre valores cristãos ou até mesmo usar as redes sociais para compartilhar mensagens de esperança e justiça. A cultura brasileira, com sua ênfase na alegria e na união, nos dá uma base perfeita para viver isso, pois nossa fé pode ser um farol que ilumina até os momentos mais difíceis. Ao refletir sobre o sermão, percebi que a coragem também está ligada à humildade. O Papa nos ensina que não precisamos ser perfeitos para começar, mas precisamos estar dispostos a tentar. No contexto brasileiro, onde muitas vezes enfrentamos adversidades com um sorriso no rosto, essa mensagem é um lembrete de que Deus nos acompanha em cada passo. Uma lição prática que tirei é a importância de começar hoje. Como o Papa enfatiza, não precisamos esperar por grandes oportunidades para sermos corajosos. Podemos começar em nossas casas, escolas ou trabalhos, vivendo a fé com pequenas atitudes que fazem a diferença. Aplicar essas lições na minha vida significa comprometer-me a ser mais ativo na minha comunidade, seja ajudando em iniciativas da igreja ou sendo uma voz de esperança em conversas do dia a dia. Também decidi reservar um tempo diário para a oração, pedindo a Deus a força para enfrentar os desafios com coragem. No Brasil, onde a fé é tão vibrante, sinto que temos uma oportunidade única de responder ao chamado do Papa, unindo nossa espiritualidade à nossa paixão por construir um mundo melhor. Para finalizar, quero convidar você que assistiu a este vídeo a refletir. Como você pode ser um católico mais corajoso hoje? Se esta mensagem te tocou, deixe um like, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva no canal para receber mais conteúdos inspiradores como este. Não se esqueça de deixar um comentário com a palavra coragem, para nos mostrar que você está pronto para começar hoje. Fique até o final, pois temos uma surpresa especial esperando por você.